Vamos subir o nosso convidado de hoje, Ricardo Berzoini, ex-ministro do governo Lula, Dilma, ex-deputado federal, presidente do Sindicato dos Bancários. Muito bem-vindo, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Dri, Renato, Felipe, prazer estar com vocês. Muito bem, Ricardo. Estamos aí num momento decisivo, né? Estamos chegando perto de abril, todo o mundo político agitado com as definições partidárias, as movimentações de candidaturas, formações de chapa e um escândalo na praça, que é o celular do Vorcaro. Você também está aí atento ao que o celular anda falando pelos vazamentos da PF, Ricardo? É impossível não estar, né? Porque a pauta agora é só essa. E eu creio que essa é uma das táticas envolvidas, porque, obviamente, teria muito o que falar como é que está o Brasil, a economia brasileira, a política externa, a política da nova indústria Brasil, a renda dos trabalhadores, o desemprego baixo, e estamos falando só do celular do Vorcaro. É uma tática clara de pautar, dominar a pauta política com escândalo. Você sabe que escândalo é sempre uma coisa negativa, que faz as pessoas, muitas vezes, desacreditar na política. Aí coloca o Lulinha no meio, não tem nada a ver com o assunto, mas coloca no meio com a ideia de que ele recebeu dinheiro do Careca. Mas, na verdade, o que está saindo dele não tem nada disso. Mas mistura tudo, né? Mistura tudo e cria confusão. E você acha que esse escândalo está cheirando aí, usando os métodos da Lava Jato, que é com esses vazamentos seletivos, Ricardo? Você te preocupa isso? A Lava Jato do Mensalão, da Rua Tolereiros, do apartamento do Juscelino Kubitschek, é tudo igual. A Lava Jato não inovou. A Lava Jato aperfeiçoou com a operação conectada Rede Globo, 13ª Vara de Curitiba, e Janot aqui na PGR. Ela conectou essas pontas de uma maneira mais eficaz, na minha opinião. Mas desde o tempo do Getúlio Vargas, que a história é a mesma. E a Globo está sempre no meio. Na época, o jornal O Globo, né? A TV Globo não existia ainda. Mas é a história de você promover um linchamento, muita confusão, mar de lama, e aí o cidadão comum, menos informado, fala, isso é tudo roubalheira, está todo mundo envolvido, e é tudo igual, tanto faz em quem votar. Aí a cesta básica ou o milheiro de tijolo pesa mais do que o conteúdo, na hora de votar para deputado, para senador e até para presidente. É isso. Felipe? O Felipe saiu. O Felipe saiu. Ô, Ricardo, eu queria que você fizesse uma avaliação do quanto isso pode afetar a candidatura à reeleição do Lula. A gente teve algumas pesquisas menos tradicionais, com exceção da Atlas, né? Tem a Paraná Pesquisa, contratada pelo PL atualmente, a Real Big Data lá do Republicanos, da Record, mas teve a Atlas, que é mais independente, que sai com resultados onde há um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno. Hoje sai Datafolha. Como é qual que é a tua expectativa e se você acha que isso pode influenciar no resultado das eleições desse ano? Acho que segunda-feira sai a Quest, que, na minha opinião, é a melhor pesquisa que tem hoje, em termos de qualidade, em termos de independência. Então, segunda-feira, nós vamos ver, talvez, um quadro mais realista. Mas eu acredito que as pesquisas estão certas. O jogo está empatado, nós temos que jogar. A pesquisa não deve servir de avaliação política, digamos, de clima, mas de avaliação de cenários para definir tática e estratégia. Então, por exemplo, qual é a razão da juventude
você ter, em algumas pesquisas que eu li, na juventude, uma maioria ainda pequena, mas uma maioria para o Flávio. Qual é a razão para os homens continuarem tão reacionários? A eleição passada, quem ganhou foi as mulheres para o Brasil. As mulheres salvaram o Brasil, o Nordeste e as mulheres. As pesquisas mostram que continua do mesmo jeito. Ou seja, a maioria dos homens, não é uma maioria pequena, não, a maioria grande dos homens estão votando num grupo político, estão anunciando o voto num grupo político que, na pandemia, no mínimo, duplicou o número de mortes. Um grupo político que roubou o Brasil, um grupo político que permitiu a fraude do INSS e o Banco Master. Ou seja, qual é a razão? É falta de informação? É preconceito? É ressentimento? Qual é a razão? Essa é a função da pesquisa. Por isso que eu, inclusive, gosto dessa época do ano, mais de saber de pesquisa qualitativa do que da quantitativa. Porque não me interessa tanto o resultado estatístico, me interessa mais o sentimento das pessoas. Berzoini, eu estava te acompanhando no começo sobre o raciocínio da pauta Vorcaro estar no noticiário, tirando todas as outras pautas. Eu tenho dito aqui que eleição é sobre agendamento. Quem agenda o debate público acaba vencendo a eleição porque os assuntos são agendados e discutidos pela população. E minha pergunta para você é como fazer essa reversão, como agendar para os assuntos que realmente interessam. Porque a gente vai ficar à mercê desses eventos. Como é que a gente faz isso? Vou te dar um exemplo do assunto que está hoje, essa semana toda na pauta. Lulinha. Quem é que está orientando esse rapaz? Por que ele está escondido? Ele é clandestino? Ele tem que falar, ele tem que dar uma entrevista. Ele tem que dizer claramente, a minha conta bancária tem débitos e créditos que eu aplico em fundos e resgato. E isso, se você somar tudo, dá muito dinheiro de qualquer pessoa. Ele tem que dizer, eu sou empresário, eu vivo do meu trabalho. Ou, uma parte desse dinheiro é a herança da minha mãe. É simples assim. O melhor antídoto para esse tipo de comportamento da mídia é a pessoa acusada se expor rapidamente. Óbvio, tem que se preparar, porque eles não vão parar de falar só porque você deu entrevista. Mas você tem que se preparar para enfrentar a pancadaria. Ele não é político, então ele tem menos, digamos, motivo para se preparar, mas ele é filho do presidente. Então, assim, se não fez nada errado, venha a público e fale. E se fez, também tem que pensar se não é o caso, inclusive, de admitir e dizer que o pai não tem nada a ver com isso. Porque esse assunto está apodrecendo no ar faz umas 3 semanas, no mínimo. E com a quebra do sigilo da CPI, com aquela malandragem que o caso Viana fez, óbvio que o assunto ganhou, está querendo esconder, o PT está querendo esconder. O PT não quer a quebra do sigilo, por quê? Está escondendo. Esse tipo de sentimento vai crescendo. Se não tiver um comitê de crise no Palácio e outro no partido, nos partidos, no campo nosso, fica difícil, né? Porque aí só a mídia vai pautando. Pauta, inclusive, a conversa de boteco dos próprios dirigentes partidários. Você acha que ele tem que falar, sim, dar uma entrevista, usar a mídia mesmo, dar uma entrevista ou gravar um vídeo? Dá uma entrevista para fórum. Seria ótimo. A gente vai repercutir em todos os lugares, porque como ele é um personagem que está acusado, assediado, acossado, ele tem, se der uma entrevista para fórum, a entrevista vai repercutir. Vai repercutir. Aqui... Agora, Ricardo, a gente estava falando hoje dos contatos do Vorcaro, né? Nenhum parlamentar progressista do PT. Isso é revelador, revela qual que era a turma do Vorcaro? Com certeza. É claro que se aparecer um ou outro, não quer dizer que a pessoa está envolvida.
fato de aparecer como contato, o cara encontrou num lugar, trocou cartão. Então não adianta a gente também achar que não aparecerá ninguém, que pode aparecer. E tem, inclusive, o ex-ministro Manteiga, ele prestou um trabalho, que pode ser que da parte dele tenha sido totalmente bem intencionado, da parte do Vocário, a tentativa de se aproximar do governo. Então, o fato de uma pessoa ter trabalhado ou ter mantido algum tipo de mensagem não quer dizer isso, mas, obviamente, é nítido que as relações dele de amizade, de poder, são com Ciro Nogueira, Rueda e outras pessoas do campo da direita, né? Eu separei aqui, Dri, até um tweet que eu fiz, vou mostrar para o Ricardo, se você puder colocar na tela aí, é de lascar essa coisa do Lulinha também, Ricardo, porque assim, eu até entendo, ele tem que falar, eu defendo que ele fale, né? Mas ontem os advogados fizeram uma resposta extremamente elucidativa. E agora, veja, o Mentirópolis está com uma matéria no ar, feito lá por um dos seus calunionistas, né, que são aqueles que fazem as calúnias do Mentirópolis. Pegaram 4 transferências, Ricardo, de valor maior de 2 mil. O total da transferência é 5.300, Ricardo. Isso pode ter sido... Renato, não adianta reclamar disso. Esse jogo é como eu reclamar que o zagueiro do Corinthians vai dar um carrinho na perna no atacante do Palmeiras. Eu não posso reclamar disso. Eu posso tomar medidas judiciais. Agora, o jogo vai ser esse. Pode se preparar. Até a eleição, até a apuração, o jogo vai ser esse. Aí eles falam, por que eles publicam essa bobagem? Eles sabem que o leitor deles não tem discernimento, na sua maioria, para saber que qualquer pessoa pode mandar R$1.000, R$1.500, R$2.000, porque é problema pessoal, individual. Isso não é crime. Agora, se ela estiver mandando R$2.000 para pagar uma propina, aí merece investigação. Mas um caso como esse, são relações ou comerciais ou pessoais. De repente, é uma pessoa que pediu empréstimo, uma pessoa que pediu uma ajuda, é conhecida, é amiga. Então, o que a mídia tem a ver com isso? Se fosse 2 milhões, aí sim. Ou 200 mil mesmo. Explica aí o que é esses 200 mil. Que o Bolsonaro passou para o filho, né? É isso. Então, assim, Metrópolis, Rede Globo, Globo News, CNN, Bandeirantes, prepara, o pau vai ser... E não é novidade, né? A gente enfrentou Miriam Cordeiro, a gente enfrentou a casa do Guarujá do Lula em 82. Antes do triplex do Guarujá, tinha uma casa no Guarujá. Uma casa no Morumbi, né? No Morumbi. Não, tinha no Morumbi e no Guarujá. Eu tenho cópia da matéria que saiu, acho que no Diário Popular da época, e no Estadão, dizendo que o Lula teria, porque se prepara para tomar processo, teria uma casa no Guarujá. E o Fábio Luiz era o dono da Friboi, né? Não é ele que era o dono da Friboi? E por aí vai, não. São muitos casos. Se o governo não está preparado para isso, tem que se preparar. Se o partido não tem um comitê de crise reunido diariamente, tomando decisões diariamente, processando, notificando, fazendo interpelações judiciais, exigindo direito de resposta, que é uma lei que foi aprovada no governo Lula, no governo Dilma. O autor foi o nosso senador, tão injustiçado pelo PT, Roberto Requião. O PT usou e depois deu uma banana para ele. Ô, Ricardo, e a gente está falando desse escândalo do Master, que é considerado aí um dos maiores, né, o maior escândalo financeiro, fraude bancária do Brasil. E por que não se fala nada sobre Campos Neto, Banco Central? Agora a gente viu 2 funcionários do banco atuando como, né, informantes e prestadores de serviço para o Vocário.
Isso porque também não se questiona a atuação do Campos Neto no Banco Central, que permitiu que essa fraude chegasse onde chegou. Essa fraude começou com o Campos Neto. Foi ele que autorizou o Banco Máxima ser adquirido pelo Vorcaro e mudar de nome com uma estratégia de crédito consignado. Foi ele que autorizou. É preciso interrogar esses 2 servidores do Banco Central rapidamente. É uma pena que eles estejam só com restrição de liberdade eletrônica e não uma prisão preventiva, para que eles digam como é que eles trataram isso com o Campos Neto. Qual é a relação deles com o Campos Neto? Eventualmente até oferecer para eles a colaboração premiada, para que eles possam reduzir suas penas e revelar qual era o comportamento do Campos Neto. Porque está claro que o Campos Neto, veja só, o Campos Neto está quietinho e ninguém procura ele para se pronunciar. Ele é diretor ele é vice-presidente do Nubank hoje. E também ele ajudou a fortalecer outra fintech que virou banco e que ele ajudou a fortalecer. Será que não tem rolo também no Nubank? Será que esse escândalo financeiro na Faria Lima é só do Banco Master e daqueles Nubank e o Reuters? Então, eu creio que o Campos Neto precisa falar urgentemente, porque certamente ele tem muito o que esconder ou dizer. Berzoini, deixa eu mudar um pouco de assunto, até porque a gente tem que ter outras pautas, né? Porque é o agendamento, eu venho falando de agendamento, mas uma coisa bem pragmática. Como é que você está vendo a montagem de palanques nos estados, principalmente em São Paulo? Vai ser realmente o Haddad o candidato? A chapa ao Senado vai ser com a Simone Tebet Marina? Quais são as suas avaliações e perspectivas? Eu não tenho informações, mas a minha avaliação, eu já falei anteriormente, seria o Haddad. O Haddad não recusaria um pedido ou uma ordem do Lula para ser o candidato. E o Alckmin devia permanecer na vice, porque me parece que a figura do Alckmin agrega qualitativamente, não sei em que nível quantitativamente, mas qualitativamente agrega, porque ele foi um vice surpreendente, foi um bom ministro, uma pessoa que não arrumou nenhuma confusão nesses 3 anos e pouco de governo. Seria ruim, do ponto de vista simbólico, passar a imagem de que ele foi tirado da vice. Veja bem, eu fiz oposição dura ao Alckmin por vários mandatos dele como governador. Eu não retiro nada que eu falei. Mas o fato é o seguinte, na situação política que a gente estava em 2022, o Lula foi correto, ele foi correto e a base entendeu. A base compreendeu que era uma aliança necessária e continua sendo. Não tem nada a ganho. Ele traz um pouco de voto, mas traz principalmente esse símbolo da lealdade política e da compreensão da conjuntura. Então, Haddad, governador, se a Simone topar para o Senado é um bom nome, a Marina também é um bom nome, e dá para fazer um bom trabalho. A Marina é outra, que nós sabemos que em 2014 ela quase ajuda a eleger o Aécio, né? Mas depois ela entendeu a conjuntura também e veio somar nesse projeto. Então, nosso projeto é afirmativo e negativo. Afirmativo, que é um programa para o Brasil, não um programa do PT, é um programa de uma frente de partidos, materializado da figura do Lula, e negativo porque é a negação do fascismo, da milícia, da homofobia, da misoginia. Esse é o projeto nosso, a afirmação de um lado e a negação do outro. Eu queria... Você vai perguntar, Rubem? Não, pode. Não, eu queria perguntar para o Berzoini se que ele explicasse essa questão, essa treta, que eram 2 grupos, né? O grupo Master, Vorcaro, e Esteves BTG. Explica
Por que essa, né, essa divisão? Que, aliás, é impressionante, né, Ricardo, como o BTG não parece que assim, é administrado por freiras, né? O BTG se especializou em levar figuras influentes da política para o Conselho de Administração. Não sei se ainda é, mas pelo menos foi. Nelson Jobim foi do Conselho de Administração. Aquele ex-ministro, que eu esqueço o nome sempre, das comunicações do Bolsonaro, também foi ou é. O Vanguard? Não. Estou falando daquele que era lá do Rio Grande do Norte. Fábio Faria. Isso. Casado com com Silvio Santos. E muitos outros. Então, assim, a questão BTG Master, ali, na minha opinião, é disputa de espaço. O Vorcaro começou a crescer muito rápido, não só o banco cresceu não tanto assim, mas cresceu rápido, como ele passou a disputar a cena desse encontro de banqueiro com o ministro do Supremo. Eles começaram a fazer, o BTG fazia o seu, o Master fazia ou patrocinava outro. E começou a ter, talvez, algum ciúme e vontade de disputar. O fato é o seguinte, o BTG, na minha opinião, é um banco ruim para o país, porque ele opera num grau digamos, de voracidade no mercado financeiro, no mercado de ativos não financeiros, de uma maneira que não é boa para o país. Não é ilegal, mas não é boa para o país. E o Master, na minha opinião, pilotado por pessoas que não têm noção do que é o sistema financeiro, ele começou a aplicar dinheiro em coisas absurdas, captar com CDB e aplicar em coisas absurdas, que não tinham liquidez nem garantia de rentabilidade. Aí precisava captar cada vez mais. Eu já vi isso lá atrás com o Banco Nacional, o Banco Econômico, o Bamerindos. Se repete, depois o Banco Santos, do Demar Cid Ferreira, que construiu uma mansão besca do Morumbi, que era um museu com tanta obra de arte cara que ele tinha dentro da casa dele. E depois agora com o Master, esse Banco Reuter, Real Bank. Espero que pare por aí, porque evidentemente são bancos pequenos, mas se começar a crescer muito esse processo, pode dar alguma instabilidade. Ô, Ricardo, eu queria que você me falasse de um personagem aí que está escondido atrás de uma moita desse negócio do Banco Master, cujo nome é Ciro. É um Ciro do Piauí, não é o Ciro do Ceará. Sei que você gosta muito dele, vocês foram muito amigos na época que você foi deputado. Por que também não se fala do Ciro Nogueira? Começou a aparecer, né? Começou a aparecer, mas não com a intensidade que merece. Eu falei aqui da Fórum. Na época, acho que você, Renato e Adriano não estavam, mas eu falei aqui da Fórum da maneira de ele operar. Uma pessoa muito perigosa. Foi nosso aliado lá no Piauí, foi eleito senador graças à aliança com o Wellington Dias. E depois se juntou ao Bolsonaro e foi ministro da Casa Civil. Ele não foi um ministro secundário. E junto com ele, outro personagem feminino, que está também não citado e provavelmente está debaixo da cama, que é a Flávia Ex-Arruda, que foi ministra da Secretaria de Governo. Eu fui ministro da mesma pasta, Secretaria de Governo, e ela foi depois do governo Bolsonaro. E ela pilotava essa relação com as emendas secretas. Então, a Flávia hoje é casada com Augusto Lima, foi preso na Operação Compliance Zero, dono do banco Reuter, que foi o cara que negociou a Credit Sexta lá na Bahia. Tentaram colocar como sendo uma coisa ilegal, fazia parte do esquema. Ali foi uma operação totalmente normal. O governo da Bahia vendeu uma empresa de abastecimento que dava um prejuízo enorme e tinha uma relação com uma financeira que depois foi comprada por esse Augusto e ele transformou isso em consignado.
e a Flávia Arruda foi diretora de Relações Institucionais do Banco Master. E, segundo as informações que eu tenho, ela participava das festanças, das festas de arromba que o Vorcaro promovia aqui em Brasília, numa mansão de 25 milhões de reais de valor. Então, assim, certamente, o problema é que o inquérito está presidido agora pelo bolsonarista. Ou seja, ele certamente vai ter que ter muita capacidade de equilíbrio, porque os evangélicos vão pressionar ele pesado, né? Ele é terrivelmente bolsonarista. Então, tem que ficar, a mídia independente tem que ficar de olho na maneira como ele vai conduzir, quem será ouvido, em que condições de investigado testemunha e como que vai formatar esse processo, porque como a investigação está no seu início, o risco é essa investigação se arrastar durante o período eleitoral. E aí pequenas decisões podem influenciar de forma grave o processo eleitoral, criando imagem na população disso ou daquilo. Então, se pegar Ciro Nogueira, que viajou de helicóptero de Congonhas para Interlagos, pago pelo Vorcaro, Fueda, Flávia Ex-Arruda, e outras figuras não tão notáveis. Nicolas. Vamos lembrar do Nicolas. Nicolas é uma pessoa chata, porque ele é da mesma igreja do Zetel. É preciso lembrar que tem a conexão com a igreja da Lagoinha. Exato. Preciso contar essa conexão. Agora, eu chamo a atenção. Eu creio que o governo tem que fazer uma ofensiva para não deixar essa agenda ser a única da mídia. Tem que fazer uma ofensiva sobre conteúdo social, econômico, de relações exteriores, o papel do Lula no mundo, porque senão essa agenda vai dominar 100% nos próximos meses. Exatamente. Essa é a minha preocupação, Berzoini. Essa é a minha preocupação. A gente ter só essa agenda e não mostrar as entregas do governo, não fazer a devida comparação entre governo Bolsonaro e governo Lula, que é chave para a campanha, não mostrar 700 mil mortes na Covid, não mostrar as pessoas na fila do osso no governo Bolsonaro e como elas saíram da miséria no governo Lula. Isso aqui é a campanha. A campanha é essa comparação. A campanha não é o Banco Master. E isso é que está ficando perigoso. O agendamento público ser pautado por essas questões. É isso que me preocupa e eu espero que isso seja revertido no curto e médio prazo. E Ricardo, quer dizer, essa tua preocupação tem sido uma preocupação nossa aqui há algum tempo. Esse programa, inclusive, a chamada é a Lava Jato 2, que é um pouco essa agenda que está colocada. É uma agenda lavajatista, que começou agora e que pode se intensificar. A gente já viu esse filme. E o Luiz Nassif escreveu um artigo muito bom hoje, dizendo, inclusive, que o André Mendonça e o Cássio, com K, estarão no TSE, coordenando o processo eleitoral, né? Isso coloca uma situação completamente diferente da de 2022, quando a gente tinha o Alexandre de Moraes, que era uma pessoa que coordenava o inquérito das fake news e não era um homem de confiança do bolsonarismo. Agora eles terão 2 homens de confiança. Você que já disputou muitas eleições, há um risco concreto dessas eleições serem manipuladas por essas figuras? Veja bem, o poder do presidente do TSE é grande, não é absoluto, porque ele tem que submeter boa parte das suas decisões ao colegiado, mas é óbvio que a situação é totalmente inversa. O Alexandre de Moraes, em 2022, ele foi decisivo para conduzir de maneira isenta. Ele não conduziu contra o Bolsonaro. Ele cobrou, no momento correto, as decisões, tomou decisões e cobrou do colegiado decisões que asseguraram, no fio da navalha, a isenção, se é que é possível o processo ser totalmente isento, mas a isenção das eleições. Agora você vai ter, por exemplo, decisões burocráticas, que às vezes podem ser revertidas, mas podem ser revertidas em
em 24 horas, em 48 horas. E quando chega a reta final da eleição, 24 horas é a diferença entre ganhar e perder. Então, merece. Eu conheço a assessoria jurídica do partido, sei que eles são extremamente perspicazes e também competentes. Mas vai ter que reforçar isso. A direção política vai ter que dedicar uma boa parte do seu tempo a examinar esses riscos e, inclusive, fazer, digamos, um controle de qualidade das decisões políticas para evitar problemas. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguns comentários aqui. A Wanda diz: minha filha ontem depositou 2.000 na minha conta. Será que devo me preocupar? Olha, se você fosse filha do Lula, com certeza, né? Mas ou parente, né? Ser eleitora do Lula também já é um risco. Né? O José Cruz diz que a jornalista Andréa Sadi tem a cara de progressista, mas o seu programa é um veneno contra Lula, só dão entrevista lá, é difícil. O Caê Cavalcante é nosso membro aqui, a gente está agora com uma campanha de assinaturas bem legal, todos os membros têm vídeos exclusivos, têm acesso prioritário aqui no chat, e ele faz uma pergunta para o Ricardo: quando haverá contribuição tripartite da Seguridade Social? Quando é que o PT vai tirar o superávit primário para colocar na Seguridade Social? Eu vou responder brevemente, mas se quiser, faz uma discussão sobre isso, porque é muito importante discutir o orçamento da Seguridade e o orçamento da Previdência. A Previdência arrecadou, ano passado, 670 bilhões de reais. E gastou, porque é necessário gastar, 1 trilhão de reais. Então, 340 bilhões já vem do orçamento, daquilo que ele chama de superávit primário. Na verdade, no ano passado, nós não tivemos superávit. Tivemos um pequeno déficit primário e um grande déficit financeiro por conta dos juros do senhor Galípolo. O déficit do Brasil é 8% do PIB, 0,5% é despesa orçamentária, 7,5% é despesa financeira. Só para a gente ter uma ideia do que significa isso. Então, assim, eu estou defendendo, como é que é o nome do companheiro? É Caê Cavalcante. Caê, estou defendendo o seguinte: espero que o governo concorde com a minha defesa. Colocar no programa de governo que nós vamos equilibrar o orçamento da Previdência. Como? Cobrando a contribuição social sobre o lucro líquido de forma progressiva. Hoje ela não é progressiva, ela é um percentual sobre o lucro. É de 9% para empresas não financeiras, de até 20% para empresas financeiras como bancos e seguradoras. O que eu defendo é o seguinte: vamos cobrar progressivo. Quem tem uma rentabilidade de 6% sobre o patrimônio vai pagar 9%. Quem tem uma rentabilidade de 12% vai pagar 12%. Quem tem uma rentabilidade de 20%, 30%, 40% vai pagar 28% sobre o lucro líquido. Claro que é uma guerra com o capital, né? Mas é preciso dizer claramente: nós queremos equilibrar o orçamento. Para equilibrar o orçamento, quem ganha muito dinheiro tem que pagar mais, como foi feito ainda de maneira muito tímida em relação aos dividendos. Mas em relação à contribuição social sobre o lucro líquido, a solução é a progressividade, a contribuição das empresas de acordo com a sua rentabilidade. Se quiserem um dia que a gente discuta isso com mais profundidade, estou à disposição. Vamos discutir sim, Ricardo. Vamos chamar você no Fórum Sindical para um programa especial com a FRO para discutir isso. Legal. Dia 18 eu estarei em Osasco, na gloriosa sede dos sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região, debatendo, inclusive com a presença do João Paulo Cunha, do Emílio, os sindicalistas da região, debatendo o futuro da Previdência Social e como financiar a garantia de sustentabilidade para o futuro, de modo que nós possamos debater com os trabalhadores. Já fui em Campinas, Ribeirão Preto, estou à disposição dos sindicatos para debater isso.
Legal. Não, muito necessário debater isso. Ricardo, muito obrigada, viu? Bom fim de semana para você. Até a próxima. E quem é de Osasco, então, dia 18... Eu tô vendo, sabe quem tá aqui, ó? Aqui é o Luca, manda um salve. Salve é com L, meu filho. Tá um salve com L para você, não salve. Um abraço pro Luca. O que você está fazendo aí, assistindo o Fórum 11h30? Figura. Desculpa, eu não aguentei. Não, eu só ia reforçar. Dia 18, que horas no sindicato do quem é de Osasco? 18 às 18h30. 18h30, quem é de Osasco, no sindicato dos bancários de Osasco. Sindicalistas da região estão todos convidados. Legal. Muito bem. E hoje a Dri dança no Teatro Municipal de Santos. Quem estiver aqui em Santos, na Baixada Santista, e que quiser ver a Dri De Lorenzo fazendo um espetáculo de balé... Se me avisasse com antecedência, eu ia. Aí, Ricardo. Aí, ó. Pois é. É hoje às 8 horas da noite. No Teatro Municipal, e toda a renda dos ingressos vai ser para ajudar no tratamento da Marina Adib, que é uma bailarina que ela teve uma doença autoimune e perdeu os movimentos, está num tratamento caro para reabilitação. Então, tem vários espetáculos pelo Brasil para contribuir com o tratamento dela. Então, quem for ainda vai ajudar. Ó, quem gosta de balé, vai no balé da Dri, hoje no Teatro Municipal. Quem gosta de música, vai no Carioca, ver o Julinho Bittencourt hoje, show do Julinho. Carioca é uma pastelaria, o Ricardo deve conhecer, porque é ali perto da prefeitura, todos os políticos que vêm a Santos passam no Carioca. É um lugar maravilhoso. Julinho toca lá com a banda dele. E quem gosta de futebol, o Caseiro vai fazer uma homenagem ao Pepe hoje, por 91 anos do Pepe. O doutor Caseiro vai homenagear na Câmara de Santos o Pepe. Eu vou passar no Pepe, o Julinho vai ficar me devendo, talvez eu vá depois, é torto da antiga hoje com o Julinho. Mas aí eu vou para o balé e depois vou tentar comer um pastel no Carioca com o Julinho. É isso aí. Estou cheio. Obrigada, Ricardo. Um beijo. Bom final de semana. Valeu, Ricardo.